Bom dia, irmãos. Desejo a paz do Senhor Jesus Cristo para o seu coração. É um prazer que eu estou com os irmãos em vossos lares, com alegria. Também vamos poder ministrar e participar desta aula de hoje sobre a expiação, o dia da expiação do judeu, uma data tão importante para eles, que eles celebravam mais um ano em que Deus derramava o seu perdão sobre a nação como um todo. E o texto que a revista está nos sugerindo fica justamente lá em Levítico capítulo 6, versículo 6 e versículo 7. Mas antes de ler a palavra de Deus, vamos fazer uma oração. Deus, nós queremos te convidar a estar conosco nesta manhã, caminhando um pouco sobre as águas maravilhosas que é a tua palavra, e nos permita sermos envolvidos com a grandeza que há na tua palavra e nas tuas misericórdias manifestadas na pessoa do Senhor Jesus Cristo e confirmada pela ação do Espírito Santo em nossos corações. Te louvamos por essa liberdade que nós temos ainda no Brasil de fazer isso de maneira tão fácil e tão prática. Confiamos ao Senhor este caminhar curto de alguns poucos minutos, mas entendemos que o Senhor irá nos ensinar e nos ministrar nesta manhã para o louvor da glória do teu nome. Assim nós já te agradecemos e pedimos no nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, Levítico capítulo 6, versículos 6 e 7, espero que o irmão já tenha aberto, fala bem assim: e por sua culpa trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho, sem defeito e devidamente avaliado. Desta forma, o sacerdote fará propiciação pelo culpado perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que se tornou culpado. Deus está usando uma técnica simples, didática, de já ensinar o povo que deveria sempre estar buscando a Deus o tempo todo, em todo o lugar, e principalmente em relação aos seus pecados, e principalmente na sua forma de lidar com a sua divindade, na forma de lidar com Deus, que nós vimos semana passada nas aulas, sobre a questão da santidade. Deus é um Deus santo e que estipula as regras para poder justamente gerar em nós condições de estar em comunhão com Ele. E nesse texto fica claro que o sumo sacerdote ele faria uma oração pelo povo ou ainda também pela pessoa que estivesse levando no holocausto. Lembrando que vamos separar rapidamente essa expiação. O texto de hoje o tema de hoje é sobre a expiação, o dia da expiação do Senhor, que ficava no mês mais ou menos de setembro, outubro. Era uma vez por ano que eles faziam isso. Lembrando que em abril, o ano do judeu, quando começa o ano deles, era a Páscoa. Então eles já celebravam a Páscoa e mais ou menos 6 meses depois eles já celebravam também ainda o perdão de Deus sobre a nação de Israel. Nesse momento Deus ensina ali algumas coisas muito práticas sobre a questão da expiação, sobre a questão do perdão do pecado, qual o processo que tem que se dar. Mas também diz que o sacerdote tem que orar pela pessoa que cometeu o pecado. Quando eu lembro desse texto, eu lembro de Daniel, que Daniel diz no capítulo 9, a partir do versículo 3, que quando ele percebeu que as 70 semanas que Jeremias profetizou representavam 70 anos de cativeiro, e ele percebeu quando estava já no final ali desses 70 anos, ele começou a orar pelo povo dele. Se você quiser, depois pode ver lá Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 3 até em diante. Então ele começa a fazer oração pelo povo, para que Deus perdoasse o pecado do povo, as culpas que o povo ainda carregava, a sua maneira de viver, de ser, ainda estavam latentes diante de Deus. Eu entendo que muitas das vezes um pai, uma mãe, um pastor tem que conhecer quais são os pecados do seu povo, das suas ovelhas, qual o pecado dos seus filhos, para que estejam intercedendo de maneira muito específica. Ali nesse texto que acabou de ser lido, que eu li agora, a pessoa declarava o pecado, o sacerdote orava, ele repetia o pecado. Então
era colocado sobre o cordeiro, ou então sobre o bode, e depois era imolado. Nesse contexto, a gente entende que eu preciso reconhecer que tenho um pecado e que esse meu pecado me afasta de Deus, como declara a palavra de Deus, que vós sois afastados de Deus para os vossos pecados. Vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, maneira mais correta, citar as Escrituras. Então, Daniel, ele percebia isso, ele faz a oração sacerdotal, assim por dizer, e começa a interceder. Nós que temos esta incumbência de Deus de orar, de interceder pelas pessoas, precisamos pedir a Deus que nos oriente como orar por cada pessoa que tem vivido ainda em momentos de cativeiro espiritual. Bem, aí eu fico pensando, você sabe o que é expiação? O significado dessa expressão? O que quer dizer expiação? Segundo o dicionário bíblico, expiação é reunir duas partes que antes estavam alienadas para formar uma só unidade. Então, expiação é você unir duas partes que antes estavam alienadas para tornar unir, ou para unir, e tornar-se uma só unidade. Então é um convite que Deus estava fazendo ao povo de Israel para tornar-se um só povo com Ele, para que os dois pudessem tornar-se sim um só corpo, uma só carne, para que pudessem ouvir assim lá em 1 Coríntios 6,17, mas o que se junta ao Senhor faz com ele um só corpo e um só espírito. Então a ideia de Deus era unir o povo a Ele para que houvesse um só espírito, um só entendimento, uma só compreensão do que é ter Deus e que é vir com Deus no coração. Então a expiação, a modo mais simples e didático, é unir duas partes alienadas para tornar uma só unidade. Então, expiação, quando você vai confessar seus pecados a Deus, dentro da cultura judaica, no cristianismo, através do Senhor Jesus Cristo, você está unindo-se a Deus para tornar-se com Ele uma só unidade. Isto é muito, muito, muito bom mesmo. Lembrando que o povo de Israel, eles tinham sacrifícios pelos seus pecados, sacrifícios diários, semanais, mensais. Então a função de Deus ali, nessa ideia de que Ele manda sempre fazer o holocausto, era mostrar que a expiação animal, ela tinha uma função, mas ela não resolvia o problema. Ela tinha um propósito, ensinar ao povo de Israel que eles iriam pecar, iriam se arrepender, iriam fazer o holocausto. Isso todos os dias, todas as semanas, todos os meses e depois uma vez por mês de maneira coletiva. Então o propósito da expiação era ensinar ao povo que eles tinham pecados que necessitavam serem perdoados. O pecador tinha que se santificar, o sacerdote tinha que se santificar para poder fazer a expiação pelo pecador, por ele também, era todo um processo. Então Deus tinha um propósito de ensinar que aquele ritual, apesar de trazer um benefício, ele era temporário. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo de 1 a 4, fala bem assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que após ano, perpetuamente eles oferecem. Outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por toda, já não teriam consciência de pecados. Entretanto, esse sacrifício se faz a recordação de pecados todos os anos. Quer dizer, faziam tudo o tempo todo, chegava lá, vamos fazer o sacrifício. E fazia o sacrifício, lembrava dos pecados e voltava para casa, e aquela sensação, fui perdoado, mas faltou alguma coisa. Então, a expiação tinha esse propósito de trazer à tona de que era um pecador e que seu pecado estava sempre te acompanhando todos os dias, todo momento, em todo lugar. O outro aspecto que eu vejo na expiação, que Deus fala, é a observação da aliança e da purificação.
Esse ritual todo era uma aliança que Deus já havia feito com Abraão, com Isaac e Jacó, agora principalmente com Moisés, que foi o legislador, que ouviu de Deus as leis, que copiou. Então existia uma aliança. Deus está dizendo assim: te faço isso porque eu tenho uma aliança com vocês. Então faço por obediência a mim. No Novo Testamento, Cristo no caminho com os apóstolos, né, de Emaús, né, ele deixa na conversa, ele explicou sobre ele, quem ele era, segundo Moisés em diante, e mostrou que existia uma aliança dele, pelo sangue dele, para o povo entender, obedecer, seguir e viver, se relacionar com Deus em cima de uma aliança. No Novo Testamento é o sangue do Cordeiro de Deus, do Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento era uma aliança feita com Deus, que era simbolizada através da expiação de bodes e das ovelhas, dos cordeiros. Então tinha essa simbologia, e que dentro dessa simbologia da morte dos animais era gerada santidade na relação, para que o povo pudesse estar sempre diante de Deus, porque sem santidade é impossível agradar a Deus. Bem, e também tem outro significado, a questão da expiação. O significado, o perdão era concebido. Ele ia para lá diante do sacerdote ou do sumo sacerdote, e ele fazia todo aquele ritual, escolhia o animal direitinho, perfeitinho, levava para o sumo sacerdote. Ele tinha o significado: eu estou sendo perdoado, eu estou sendo está sendo tirado de mim a culpa do meu pecado. Então ele tinha esse significado de ser perdoado, de ter sido aceito por Deus, e isso trazia uma paz ao coração para o ofertante, para o pecador que procurava auxílio da redenção dos seus pecados através do ritual que era feito pela expiação. Bem, isso mostrava que ele tinha um perdão dos seus pecados, mas que não mudava a sua natureza, não mudava o seu interior, não mudava o seu jeito de continuar a ser e de fazer as coisas. Era uma exteriorização, era um método ritualístico externo, que não trabalhava o interior da pessoa, que não trabalhava a sua natureza pecadora para que ela se arrependesse e fosse transformada. Ela era convidada para mudar o comportamento, e muitas das vezes ela ficava em conflito, porque simplesmente ela voltava àquele velho problema, e voltava ao holocausto, e voltava de novo ao sacerdote, e aquilo se repetia uma vez por dia, por semana, por mês, mas era um problema sério. Era então uma aliança imperfeita, mas Deus já queria justamente isso, que eles entendessem que não é pelo fato de eu entender um regulamento, uma norma, que não é pelo fato de eu entender uma estrutura que é sugerida para mim, é que vai me tornar uma nova criatura. Não é dessa maneira. Então, o povo de Deus precisava entender isso. A expiação, o dia da expiação, quando era todo Israel ali reunido, eles entendiam isso perfeitamente, que o ano que vem eles terão que voltar para prestar conta, ou para resolver suas contas pendentes, seus pecados pendentes com a pessoa de Deus. Nesse aspecto a gente consegue navegar um pouquinho, mas por que era necessária a expiação? Nós vimos o que é a expiação, o seu significado, o seu propósito. Tá? Então agora eu queria que vamos entender por que era necessária a expiação. Primeiro, para entender que o pecado ele tinha a universalidade. Texto clássico, Romanos 3:23, porque todos os pecados e destruídos estão da glória de Deus. Tá? Então, entender isso, que o pecado é um mal que atinge a toda a humanidade, e é um problema que atinge a todos sem distinção, a não ser, é claro, da nossa pessoa maravilhosa, do Senhor Jesus Cristo, que ele não pecou em nenhum momento, de forma alguma. Então, o pecado é um problema universal, da universalidade do pecado. Então, por isso que era necessário fazer expiação. O segundo problema seria a seriedade do pecado. O pecado é um problema sério, não é uma piadinha para a gente fazer, não é comentário, não é chacota, não é para ficar rindo do pecado, como nós temos desenvolvido numa era digital, onde tudo é filmado e transformado em piadas.
muitas das vezes coisas que demonstram uma degradação moral e espiritual de alguém. Nós estamos filmando, reproduzindo e transformando em piadas de mau gosto, as coisas que nós devemos ter vergonha de ver, de assistir e muito mais de transmitir também. Lá em Isaías 59, versículo 2, fala bem assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então o nosso pecado, ele tem um problema da seriedade, porque ele nos afasta de Deus. Nos afasta de Deus. Quanto mais a gente se aproxima do pecado, mais longe estamos de Deus e mais dificuldade nós temos de ouvir a sua voz, de entender a sua voz. Nós temos mais dificuldade em querer buscar o seu reino, em querer buscar a palavra de Deus, em querer viver uma vida justa, em querer orar, em querer servir. Nós vamos caindo num ostracismo da autocomiseração e a gente começa a viver uma vida individual segundo a minha própria vontade, no deleito. Eu não consigo ter prazer na lei de Deus, os cultos são pesados e a escola dominical é algo pesado que nos cansa. Eu não tenho prazer, eu não tenho conforto, eu não tenho nenhum prazer mesmo de estar nesse lugar. Ler a Bíblia e orar, evangelizar, ir para a rua, isso tudo é um peso enorme. Pegar um telefone, evangelizar alguém por telefone, isso é muito difícil para mim. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu desejo Deus e as suas coisas. A palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, o reino de Deus. E quanto mais eu me afasto de Deus, tudo que se chama a Deus ou representa a Deus, eu vou recusar, eu vou rejeitar. Mas isso se dá no processo lento, você é imperceptível. É aí que muitos cristãos se afastam, sem sequer perceber. Vão se afastando de Deus. E quando menos esperam, são aqueles crentes que gostam de ficar em casa, cheios de desculpas, cheios de justificativas, cheios de argumentos, mas que no fundo tem um coração duro, que não querem se curvar diante de Deus, pedir perdão, reconhecer que estão endurecidos pelo pecado e que estão atraídos pelo pecado, pelo modismo de ficar dentro de casa, servindo ao próprio ventre, à própria vontade, sem nenhum tipo de relacionamento com Deus, que tem que ser justo, piedoso, envolvente, atraente, que nos leva para Ele. A gente deseja, eu quero mais desse Deus que me ama. Então, o pecado tem a sua seriedade em nossas vidas, e se a gente não tomar cuidado, nós podemos cair nessa armadilha de ignorar o perigo que é o pecado em nossas vidas. Há também ainda a incapacidade do homem de resolver o seu problema do pecado. Romanos, capítulo 3, versículo 20, na tradução viva, que são as várias versões que nós temos de traduções, fala bem assim: vocês podem ver agora, ninguém pode jamais se declarar justo aos olhos de Deus por fazer o que a lei ordena. Quanto mais conhecemos a lei de Deus, mais fica claro que não as obedecemos, pois que as suas leis nos fazem ver que somos pecadores. Então, nós temos toda uma declaração da palavra de Deus que diz que nós somos incapazes de satisfazer, de agradar o coração de Deus pela nossa forma de viver, de ser, mesmo obedecendo à lei de Deus. Então, tudo é pela graça de Deus. Tudo é pela misericórdia de Deus que se manifestou e se manifesta através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, através da graça que está na palavra de Deus, através da graça do Espírito Santo. Então, nós somos pessoas que precisamos da expiação, porque nós temos a incapacidade de resolver o nosso próprio problema. E isso nós temos que estar sempre atento a isso, para não cair na armadilha também de querer começar a seguir regras e achar que por estarmos seguindo as regras, nós estamos fazendo o que é certo para alcançar a salvação. A salvação pela graça, não vem das obras, não vem da lei, para que ninguém se glorie. A gente precisa estar atento a isso também. Mas também a expiação, o dia do perdão, revela uma coisa fundamental para nós os cristãos. Revela o amor de Deus.
Nós temos vários textos na Bíblia que falam do amor de Deus, mas eu vou citar ao menos 2 aqui. É claro que o primeiro a gente se conhece muito bem, João capítulo 3, versículo 16 fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E também Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus. Eu acho que essas verdades que a Bíblia declara sobre o amor de Deus para nós pecadores, que somos culpados, somos incapazes de mudar a nossa situação, nós somos incapazes de resolver nossos problemas, e encontramos um Deus, Deus nos chama, e Ele vem nos oferece a vida eterna, e Ele faz tudo por nós. Eu tenho que ter no mínimo um amor por Deus muito grande. Por isso que a Bíblia declara: amará, pois, ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Olha o nível que é colocado o amor de Deus para nossas vidas. Não existe uma barganha, uma negociação, não existe isso. Deus é Deus e Ele quer tudo que é direito dEle. E tudo que é direito dEle é a sua vida, o seu amor, tudo que você é, tudo que você tem, tudo que se possui, foi Deus que fez isso na sua vida. Então você tem que ter um coração muito grato e amar a esse Deus e trazer sempre isso em mente. Eu sou alvo do amor de Deus que se manifestou no cuidado dele através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, através da palavra de Deus que chegou até mim, através do Espírito Santo que está comigo todos os dias. Então eu entendo isto e vivo isto todos os dias. O amor de Deus. Então a expiação revela também o amor de Deus para nossas vidas. Outro aspecto que a expiação fala para nós é que Jesus Cristo resolveu o nosso problema do pecado. Entenda isto. Eu disse ainda há pouco que nós tínhamos o problema do pecado, que ele é universal, todo mundo pecou. Eu também falei ainda há pouco aqui que nós somos incapazes de resolver o nosso problema do pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele resolveu o nosso problema do pecado. Em 1 João capítulo 2, versículo 2, fala bem assim: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então nós tínhamos um problema sério para resolver, mas não tínhamos condições de resolver. Jesus Cristo entra em cena e Ele vai e faz isso por nós. Ele vai, se oferece para resolver o nosso problema diante do Pai. E isto é, assim, sem palavras, isso é muito bom. Alguém comprar uma dívida nossa impagável, simplesmente porque nos ama. Isso é muito bom. Também 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, fala bem assim: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. É claro, você tem um problema do pecado. Eu não posso resolver isso, eu só posso receber a justiça de Deus. E qual é? A minha condenação. Mas está dizendo que, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, que o fim da nossa fé agora é a salvação das nossas almas. Olha como é que Deus ele muda o trajeto nosso, que era justamente de descer aos lugares mais sombrios da existência humana e no final terminar no lugar mais sombrio da condenação humana, que é o inferno. Ele muda isto e nos oferece a solução pelo sangue de Jesus Cristo, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, e nos oferece ainda a vida eterna, salvando nossas almas. Isto é amor. Isto é o Deus que nós podemos dizer: puxa, esse Deus é muito bom. É claro que a expiação também tem outro significado, ele é representação. Lembrando que é um ser perfeito por um ser não perfeito. É um ser limpo por um ser não limpo. Era um ser inocente, que é o Senhor Jesus Cristo, todos esses adjetivos que estou falando aqui, como também por um culpado, que sou eu. Então, ele me representa.
O Senhor Jesus Cristo, sabendo da minha culpabilidade, Ele me representa, né? Ele escolhe a minha pessoa e vem em meu auxílio, me ajudando nas minhas dificuldades, me representa diante do juiz que quer me ouvir e quer decretar a sua sentença. Jesus Cristo, ele torna-se meu advogado, é aquele que vai dizer: eu vou falar por você, eu entendo o seu caso, eu entendo a sua situação e eu tenho uma proposta para o juiz que vai te salvar dessa tua condenação. Então Jesus Cristo, ele me representa, ele chega juntinho, ele vai diante de Deus e fala: eu estou representando este homem, esta mulher, e não importa a minha carga de pecados, o meu juiz, o meu advogado, ele me representa sem a menor dificuldade, porque ele tem autoridade e capacidade para fazer isso. Então a expiação também tem essa figura da representação ali diante de Deus, quando ele era levado para ser oferecido. Então o meu Senhor Jesus Cristo, ele me representa também. Lembrando que na representação era necessário que houvesse um ser perfeito, e eu não era, e eu não sou. Era preciso alguém que agradasse o coração de Deus, e eu não tinha condições, e nem você, mas Cristo tinha e Ele tem. Tá? Então, lembrando que quando o pecador ele cometia algum pecado, ele tinha que escolher um cordeiro perfeito para apresentar a Deus pelos seus pecados. Mas a Bíblia declara que Deus, para agradar a si mesmo, ele escolhe o cordeiro. Ele escolhe o cordeiro perfeito que vai tirar o pecado do mundo. João faz essa declaração, João Batista: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se eu fosse escolher o meu cordeiro, certamente eu escolheria errado, porque eu, como sou imperfeito e pecador, eu não tenho condições de escolher algo melhor, porque a minha natureza sempre me leva a escolher as coisas ruins, temporais, mundanas. Mas Deus, sabendo dessa minha dificuldade, Ele escolhe por mim, Ele escolhe o cordeiro dele, e esse cordeiro que Ele escolhe é perfeito para agradar o coração dele. E isso me traz uma tranquilidade no meu coração, porque agora eu sei que Deus, ele vai se agradar pelo que Ele está fazendo por mim, porque Ele vai fazer por mim, será através do cordeiro dele. E isto é muito, muito bom mesmo. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, fala assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então a ideia é esta: Ele me representa. Ele chega, ele compra a minha briga, ele compra a minha causa, ele compra a minha situação, e ele prepara todo um processo, assim por dizer, uma linguagem mais jurídica, e ele chega diante do juiz e vai me representar de maneira muito, muito maravilhosa. Mas a expiação, o dia da expiação, ou a expiação diária, semanal, mensal, ela não para só nisso aí não, na representação. Jesus Cristo, ele faz algo muito mais além. Ele é a minha substituição. Ele não somente me representa, mas ele me substitui. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, fala bem assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele não somente me representa, mas ele me substitui. O juiz, quando está recebendo as minhas acusações, ele declara a condenação, declara o seu veredito, fala: é culpado e precisa pagar pelos seus erros, e essa forma de pagar pelos erros vai ser a própria morte. Esse meu advogado que me representa, ele não somente me representa, mas diz: eu vou no lugar do réu.
E ele se coloca como réu, apesar de ser totalmente inocente, é aquele que me defende, ele assume o meu lugar, ele entra na questão, então o juiz então declara a sentença sobre o meu representante, que agora passa a ser também o meu substituto. Então imagina a cena que eu estou lá diante do tribunal, está o juiz, está meu representante e eu, um pecador. O juiz declara a sentença e eu baixo a cabeça de dor, de tristeza, por saber que fui condenado e por não poder recorrer. Então meu advogado fala, eu vou no seu lugar. É ilógico isto. É ilógico. É ilógico. Substituição não é somente representação, é substituição. Deus estava ensinando pela expiação, no dia da expiação, ou dos holocaustos da expiação, é representação, mas também é substituição. Aquele animal que estava morrendo não tinha nada a ver com os pecados daquele homem, daquela mulher. Ele nem sequer sabia, mas ele era escolhido, era levado perante o sacerdote ou o sumo sacerdote, e quando ele menos esperava, uma faca lhe era passada pelo pescoço e a sua vida era derramada por alguém que ele nem sequer sabia quem era e que não tinha culpa nenhuma mesmo. O Senhor Jesus Cristo teve o sangue derramado por não ter culpa alguma, mas porque ele me substituiu. Isto é amor. Isto é amor. Existe um texto clássico que nós conhecemos muito bem. Eu vou ler todo esse capítulo de Isaías 53, versículos de 1 a 12. Eu vou ler porque eu acho que retrata muito bem o que é expiação, o que é perdão, sabe? Ali, esse texto de Isaías, ele retrata muito bem todo o conceito ali de expiação e substituição, tanto na ação de Jesus Cristo como na ação de Deus. E fala bem assim, quem deu crédito à nossa salvação, à nossa pregação, perdão? E a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fazíamos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, desgarrado como ovelha. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará em sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso lhe daria parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores.
Esse é o Senhor Jesus Cristo, que é simbolizado no dia da expiação de Israel. Israel, com o tempo, foi transformando esse dia da expiação, ou o rito da expiação, seja diária, semanal, mensal, em algo sem sentido perante Deus. Lá em Jó capítulo 2, Deus fala: estou farto das vossas luas novas, das vossas festas, dos vossos holocaustos, eu não posso mais suportar. Caiu no ritual. E muitas das vezes nós estamos tratando a nossa incapacidade de tratar-se com Deus de maneira santa, porque nós estamos desprezando todo o sacrifício que Cristo fez por mim e por você. Dentro da expiação, para fechar um pouquinho, tem ainda a justificação. A justificação é através da cruz de Cristo, foi como Deus resolveu o nosso problema do pecado. Cristo levou o nosso pecado e a nossa penalidade. Nós fomos justificados. Deus, ele se agradou na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque tudo que Cristo fez foi perfeito. E eu estava pensando ontem, quando estava terminando o esboço desta lição, e eu fiquei pensando que quando o sumo sacerdote, ele tinha que se santificar, se purificar, ele tinha que imolar o animal, o cordeiro, mas ele também tinha que espargir o sangue também sobre ele. E a Bíblia diz que Cristo, quando ele foi preso, ele estava indo como uma ovelha, o cordeiro de Deus, e como sumo sacerdote nosso. E quando eu imagino quando ele estava sendo levando as chicotadas, e o sangue começou a espargir sobre ele mesmo, o sangue. Mas eu pensei, mas Senhor, ele não precisava se passar por isso porque ele era um homem santo. Mas a lei determinava que o sumo sacerdote também fosse espargido com o sangue do cordeiro. Mas como ele era o próprio cordeiro e era o sumo sacerdote, ele permitiu que o sangue dele jorrasse sobre ele mesmo para cumprir toda a lei de Deus. Por isso Deus nos justificou, porque tudo que ele exigia para nos trazer a paz estava sobre ele, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, capítulo 9, Romanos capítulo 5, versículo 9, fala assim: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. E para concluir, eu digo que a expiação, redenção, reconciliação, justificação, adoção e muito mais do que está envolvido na questão da expiação do calendário judaico, do holocausto, se resume a uma proposta que Deus nos faz, vida nova em Senhor Jesus Cristo. Esta é a proposta de Deus para mim e para você. Agora, se nós vamos viver, se você vai viver ou não, se você vai aproveitar esta chance maravilhosa, é uma decisão sua que vai afetar toda a tua eternidade. Deus te abençoe, Deus guarde seu coração, espero que tenha aprendido, espero que tenha anotado algumas coisas que eu falei e que o teu coração esteja sendo enriquecido com a graça, misericórdia e o perdão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E Deus te abençoe.